Imagine investir bilhões de dólares em um caça ultramoderno, confiando que ele será o pilar da sua defesa nacional apenas para descobrir que ele pode ser desligado remotamente por quem o vendeu. Parece ficção científica? Não é. É o dilema silencioso que começa a assombrar o Canadá, a Europa e o futuro da própria OTAN. Durante décadas, os Estados Unidos foram o esteio da segurança militar do Ocidente. Ser aliado dos americanos significava ter acesso às tecnologias mais avançadas, aos armamentos mais sofisticados, à proteção implícita da maior potência do planeta. Um escudo invisível, mas altamente valorizado. Com isso, o F-35 Lightning II não era apenas um avião de combate, era um símbolo, um pacto de confiança. Uma promessa de superioridade aérea por gerações, mas promessas podem se desgastar. E alianças, quando abaladas por interesses econômicos, chantagens políticas ou simples arrogância imperial, podem se transformar em armadilhas. O que parecia uma unanimidade estratégica, a aquisição do F-35 tornou-se, de repente, um dos tópicos mais controversos nas salas secretas dos ministérios da defesa pelo mundo. Governos que antes disputavam vagas no programa internacional do caça mais caro da história, hoje questionam se ainda vale a pena participar dele. O Canadá, um dos parceiros fundadores do projeto, está revendo seu envolvimento. Portugal, que há anos planejava substituir seus F-16 pelos caças americanos, pisou no freio. E até mesmo a Alemanha, cuja confiança nas instituições transatlânticas era quase religiosa, agora cogita o impensável: cancelar sua ordem bilionária. Algo está mudando, e não é apenas por causa do preço, embora esse, por si só, já seja um escândalo. Para se ter uma ideia, o programa do F-35 já ultrapassou a cifra surreal de 1,7 trilhão de dólares em custos estimados de desenvolvimento e manutenção ao longo de sua vida útil. Isso mesmo, trilhão. Nunca na história da aviação militar se gastou tanto em um único projeto. E mesmo com toda essa fortuna investida, o F-35 continua envolvido em polêmicas. Atrasos na produção, falhas em testes, custo por hora de voo elevado e, mais recentemente, uma suspeita que pode reconfigurar todo o equilíbrio de poder militar no Ocidente, o temido kill switch. Mas não vamos nos adiantar. Antes de explorarmos esse ponto que assombra bastidores diplomáticos, é preciso entender como o encanto começou a ruir. O governo Trump foi o estopim de uma desconfiança latente. Ao adotar uma política abertamente agressiva com aliados históricos como Canadá, Alemanha, França e México, o ex-presidente transformou a cooperação militar em um campo de barganhas econômicas. Impôs tarifas, ameaçou com sanções, insultou lideranças estrangeiras e chegou até a questionar a relevância da OTAN, tudo isso enquanto pressionava os países a comprarem mais armas americanas, inclusive os F-35. O Canadá se viu exatamente nesse dilema. Com um contrato em mãos de mais de 19 bilhões de dólares para adquirir 88 unidades do F-35, o novo primeiro-ministro Mark Carney teve de tomar uma decisão desconfortável: seguir adiante com o plano e se ajoelhar diante da chantagem econômica de Washington, ou rever completamente a estratégia militar do país. E o que pesava na balança não era apenas o custo do avião, era o custo da liberdade. Enquanto Trump ameaçava o Canadá com tarifas punitivas e falava abertamente sobre transformar o país em um 51 estado americano, crescia no parlamento canadense a percepção de que a dependência do F-35 era, na prática, uma entrega irrestrita de soberania. O F-35 não é um caça qualquer. Ele depende de atualizações constantes de software fornecidas exclusivamente pelos Estados Unidos. Ele possui um sistema de diagnóstico remoto controlado por servidores nos Estados Unidos. Ele é uma máquina de combate que não pode funcionar plenamente sem o aval do fabricante, ou seja, do governo americano. Quem, em sã consciência, colocaria sua defesa aérea sob a tutela de outro país? A inquietação canadense acendeu um alerta em outros aliados. Em Lisboa, o então ministro da Defesa português deu uma entrevista surpreendente a um jornal local. Disse, sem meias palavras, que os recentes posicionamentos dos Estados Unidos forçavam Portugal a reavaliar o plano de compra dos F-35. Segundo ele, não se trata apenas de comprar um avião. Trata-se de comprar um relacionamento.
E esse relacionamento, nas palavras do ministro, se tornou inconfiável. Esse sentimento ganhou força quando surgiram rumores sobre a existência do famigerado Kill Switch, um dispositivo ou código que permitiria aos Estados Unidos desativar remotamente os sistemas de combate do F-35. Oficialmente, o Pentágono nega, mas autoridades alemãs, empresas do setor bélico e ex-militares começaram a admitir, nos bastidores, que a suspeita fazia sentido. Afinal, o avião é praticamente um computador voador com mais de 8 milhões de linhas de código, e boa parte desse software é mantido sob sigilo absoluto pelos Estados Unidos. O que parecia teoria da conspiração começou a ganhar contornos de realidade. E o que antes era uma simples compra de armamento passou a ser encarado como uma questão existencial para as democracias europeias e para o Canadá. Enquanto isso, Lockheed Martin, a gigante americana que fabrica os F-35, tenta manter a narrativa de que o caça é insubstituível. Mas os números mostram o contrário. O interesse global está esfriando, o mercado silenciosamente está migrando, e as alternativas, até então ignoradas, ganham protagonismo, uma ameaça direta à hegemonia da indústria militar americana. Este não é apenas um debate sobre caças de combate. É um debate sobre soberania, sobre dignidade nacional, sobre a capacidade de uma nação dizer não à dominação tecnológica. O F-35 está deixando de ser o avião do futuro para se tornar o símbolo de uma dependência que muitos países não estão mais dispostos a aceitar. A primeira rachadura apareceu no Canadá, a segunda em Portugal, a terceira na Alemanha. E agora, uma pergunta inevitável paira no ar. Será que o F-35, o avião mais caro da história, carrega dentro de si a semente de sua própria destruição? Enquanto os bastidores diplomáticos fervem e os ministérios da defesa refazem seus cálculos, uma revelação ainda mais grave se aproxima. Uma informação que pode transformar essa crise de confiança em escândalo internacional. Uma verdade que até agora foi sussurrada apenas entre militares, engenheiros e analistas de segurança, mas que, se confirmada, pode colocar o F-35 no centro de uma tempestade política global. Imagine comprar o celular mais avançado do mundo. Ele faz tudo: fotos perfeitas, desempenho impecável, acesso a qualquer rede. Mas um dia, no meio de uma ligação importante, ele trava. Você tenta reiniciar. Nada. E então descobre que o fabricante bloqueou seu aparelho remotamente, sem aviso, sem explicação. Agora troque o celular por um caça de guerra de 100 milhões de dólares. Bem-vindo ao escândalo do F-35. Por muito tempo, a imagem do F-35 brilhou nas vitrines da indústria militar global como uma joia tecnológica. Seu visual futurista, sua promessa de invisibilidade nos radares, suas capacidades de guerra eletrônica, tudo parecia digno de ficção científica. Mas como em qualquer ficção, por trás do brilho, há sombras. E a maior delas atende por um nome tão simples quanto perturbador: Kill Switch. A ideia de que um equipamento militar sofisticado comprado por bilhões de dólares com dinheiro público possa ser desativado remotamente pelo país fornecedor não é apenas controversa, é aterrorizante. E ainda mais quando esse fornecedor é também o centro das disputas geopolíticas atuais: os Estados Unidos. Mas afinal, o que é o Kill Switch? Na linguagem técnica, é um mecanismo programado para desativar ou inativar sistemas eletrônicos de forma remota ou automática em situações específicas. Pode parecer razoável num cenário de roubo de tecnologia sensível, por exemplo, mas quando aplicado a armamentos ativos em outros países soberanos, a questão muda radicalmente de figura. A faísca surgiu na Alemanha. Autoridades do setor de defesa, já pressionadas pelas decisões erráticas da administração Trump, começaram a questionar os termos de dependência tecnológica com os Estados Unidos. Empresas alemãs do setor aeroespacial, como a HIL, chegaram a emitir alertas velados. Im Schranhofer, diretor de comunicações da empresa, declarou em uma entrevista que não é mais possível ignorar as possibilidades reais de interrupção externa do funcionamento dos F-35. Essas declarações não foram feitas ao acaso.
Elas vieram na esteira de análises técnicas que indicavam que o software dos caças, mantido em servidores e sistemas criptografados nos Estados Unidos, não poderia ser modificado ou auditado pelos países compradores. Pior, qualquer manutenção crítica, atualização ou reinicialização precisava ser autorizada pelos americanos. Na prática, o botão de ligar não estava com o comprador. E aí, começamos a entrar em terreno perigosamente conhecido. Imagine-se em um momento de tensão internacional, digamos, um conflito regional onde os interesses dos Estados Unidos estejam em jogo, o F-35 de um país aliado seja acidentalmente desativado por razões de segurança. Quem poderia contestar? O contrato é opaco, o acesso ao código-fonte inexistente. A dependência total. Para os canadenses, essa possibilidade deixou de ser apenas especulação. Um ex-assessor militar do governo Trudeau, que preferiu não se identificar, revelou à imprensa que a confiança no F-35 foi abalada não por sua performance, mas pela ausência de controle real sobre seu uso. Em outras palavras, não basta comprar o avião, é preciso pedir permissão para usá-lo. Durante décadas, a resposta parecia clara. O preço valia a pena, porque os Estados Unidos eram aliados confiáveis. Mas com as ameaças econômicas de Trump, os discursos beligerantes de figuras como J.D. Vance e o crescente isolamento americano na diplomacia global, essa confiança virou pó. Pense em como você se sentiria se, no meio de uma emergência, seu telefone travasse e ninguém no suporte soubesse ou quisesse te ajudar. Agora imagine que, no lugar do telefone, está um esquadrão de caças, com vidas humanas envolvidas, com a defesa do seu país em jogo. É por isso que a suspeita do kill switch não é só técnica, ela é emocional, é existencial. Portugal, que há anos flertava com a compra do F-35 para substituir seus F-16, agora está visivelmente hesitante. O ministro da Defesa português foi categórico ao afirmar que a imprevisibilidade norte-americana nos obriga a buscar alternativas mais confiáveis. E a Alemanha, como vimos, já cogita reverter o acordo assinado com a Lockheed Martin em 2022. Até mesmo na Holanda, tradicional aliada dos Estados Unidos, vozes no parlamento começaram a questionar o futuro do programa. Mas o que talvez mais assuste os especialistas não seja a possibilidade do kill switch. É a omissão dos Estados Unidos sobre o assunto. A recusa em fornecer garantias concretas. A ausência de transparência. Cada dólar, euro ou real investido em defesa em qualquer país democrático sai do bolso dos cidadãos. É você quem paga por essas aeronaves. É você quem acredita, mesmo que indiretamente, que elas protegerão sua liberdade, sua integridade nacional, sua paz. Quando os governos compram tecnologia sem garantia de autonomia, estão, na prática, terceirizando a sua segurança. Estão dizendo, se um dia formos atacados, esperamos que os Estados Unidos deixem nosso botão de ligar funcionando. E mais do que isso, essa lógica pode se expandir para outras áreas. Se caças de combate podem ser desligados remotamente, por que não satélites? Por que não sistemas de comunicação? Por que não redes elétricas ou dados civis? A militarização da dependência tecnológica é uma realidade, e o F-35 é apenas o início. É por isso que tantos países estão começando a dizer basta. Mas dizer basta exige coragem, exige sacrifício, exige, muitas vezes, romper acordos que envolvem bilhões e décadas de parceria. No entanto, o futuro da segurança global talvez dependa dessa ruptura, da construção de novos paradigmas. De caças que voem sim, mas que voem com as próprias asas e não com as rédeas nas mãos de outro país. Estamos no início de uma revolução silenciosa, e você está assistindo ela acontecer. E se a rebelião contra o F-35 não tivesse começado na Europa, mas em um lugar improvável? Um país conhecido pela diplomacia pacífica, pelo sistema de saúde público, pelos invernos rigorosos e pela gentileza quase folclórica do seu povo. Sim, estamos falando do Canadá. Mas por trás da cortina de fumaça da cordialidade canadense, algo está se rompendo. E esse rompimento pode redesenhar os mapas da defesa ocidental. Quando o novo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, assumiu o poder, havia em sua mesa uma decisão urgente e pesada. Honrar um contrato de 19 bilhões de dólares com os Estados Unidos para a compra de 88 caças F-35, ou abrir mão do que vinha sendo vendido como a mais avançada máquina de guerra já construída. Era o tipo de decisão que carrega camadas. Não era apenas sobre aviões, era sobre diplomacia, soberania, orgulho nacional e, acima de tudo, confiança. Carney, um economista renomado, ex-presidente do Banco da Inglaterra, não é do tipo que toma decisões com base em discursos inflamados. Ele estuda, ele compara, ele calcula.
E ao analisar o custo-benefício da parceria com os Estados Unidos, a conta começou a não fechar. Especialmente depois de 4 anos de tensão contínua com Donald Trump, um presidente que ameaçou o Canadá com sanções, zombou de seus líderes e declarou, em tom de ameaça, que o país seria melhor administrado como o 51º Estado americano. Foi nesse clima que Carney pediu ao ministro da Defesa, Bill Blair, uma reavaliação completa do contrato dos F-35. A justificativa oficial era simples: o ambiente internacional mudou. Mas nos bastidores, o que se murmurava era muito mais grave. As suspeitas sobre o kill switch já haviam vazado em círculos de inteligência. Oficiais canadenses começaram a duvidar se os caças que estavam prestes a receber poderiam de fato ser usados livremente em missões estratégicas ou se dependeriam da aprovação silenciosa de Washington. E não era apenas paranoia. O Canadá, mesmo sendo parceiro fundador do programa F-35, não tinha acesso integral ao software da aeronave, nem podia modificá-lo sem autorização americana. O gesto de Carney foi como a primeira pedra lançada em um lago. As ondas se espalharam rapidamente. Em Portugal, um país que mantinha discretamente seu interesse nos F-35 como substituto dos F-16, o impacto foi imediato. O ministro da Defesa, já sob pressão de setores que questionavam a confiabilidade dos Estados Unidos, deu uma declaração rara. Estamos reavaliando. A compra de um avião não é apenas uma compra técnica. É uma escolha geoestratégica. A frase reverberou como um grito de alerta, porque ela revelou o que muitos governos estavam tentando esconder. A compra de armamento dos Estados Unidos havia se tornado, mais do que nunca, um gesto político. E com o governo Trump tornando-se cada vez mais imprevisível, essa escolha política parecia cada vez mais arriscada. Portugal, vale lembrar, não é membro oficial do programa F-35. Não assinou acordos vinculantes. Ainda pode sair sem grandes prejuízos financeiros, mas se o fizer, o recado será claro. Até mesmo os aliados tradicionais estão abandonando o barco. A Alemanha, por exemplo, já havia assinado um contrato bilionário para a compra de 35 unidades do F-35, com entregas previstas para 2026. Mas a revelação do kill switch, combinada com um novo clima político interno, reacendeu o debate. O novo chanceler, Friedrich Merz, não esconde sua visão de que a Alemanha precisa de autonomia militar total, inclusive com rompimento progressivo da dependência dos Estados Unidos. Esse posicionamento ganhou ainda mais força após uma série de ações desastrosas da administração Trump. A retirada de tropas americanas da Alemanha sem aviso prévio, acusações públicas contra líderes alemães e, pasmem, até mesmo a suspeita de que Elon Musk teria tentado interferir nas eleições alemãs, apoiando abertamente o partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha. Merz foi categórico. Estamos preparados para as consequências legais, mas a Alemanha não será refém tecnológica de ninguém, nem mesmo dos Estados Unidos. Essa declaração não é apenas retórica. Ela tem implicações reais. O parlamento alemão, o Bundestag, passou a debater o aumento drástico do orçamento de defesa com a ideia clara de substituir, progressivamente, os equipamentos americanos por soluções europeias. Um orçamento que saltaria dos atuais 90 bilhões de dólares para até 145 bilhões de dólares anuais. A intenção é clara: construir uma defesa europeia sem correntes invisíveis. Em termos práticos, o que o Canadá, Portugal e Alemanha estão fazendo é mais do que cancelar um pedido de aviões. Eles estão iniciando um divórcio estratégico. Um afastamento silencioso de uma dependência tóxica baseada em tecnologia opaca, alianças frágeis e chantagens políticas. E os Estados Unidos, como estão reagindo? Até agora, com silêncio. Um silêncio desconfortável, quase ensurdecedor. A Lockheed Martin evita comentários. O Pentágono nega a existência de qualquer kill switch, mas se recusa a fornecer acesso total ao código-fonte. Trump, como sempre, alterna entre ameaças e ironias. E os países que ousam questionar o F-35 passam a ser tratados como ingratos ou como traidores. O mundo está em transição. Um novo mapa de poder está sendo desenhado, não mais baseado apenas em armas, mas em quem controla os sistemas que as fazem funcionar. E quem controla o código, controla a guerra. O gesto do Canadá foi apenas o começo. O efeito dominó já começou a derrubar as certezas do pós-Guerra Fria. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e comenta aqui embaixo. Esse espaço é seu também, e a sua voz faz parte desse processo. E se a próxima grande ruptura da Aliança Ocidental não acontecer por causa de mísseis, tanques ou sanções, mas por causa de um botão que ninguém pode ver? Um botão que talvez nem exista fisicamente, mas que, se pressionado, poderia silenciar caças, paralisar defesas e submeter nações inteiras ao controle de uma única potência. Esse botão tem um nome: Kill Switch, e a Alemanha está disposta a romper com os Estados Unidos para garantir que ele nunca seja usado contra ela. Berlim, outono de 2025.
O ar ainda carrega o peso da história de guerras, tratados e reconstruções. Mas agora, algo mais invisível paira no céu alemão. Não são aviões, são dúvidas, são medos, são decisões que podem mudar o rumo da política de defesa da Europa. O novo chanceler alemão, Friedrich Merz, não é um líder comum. Conservador, direto e, acima de tudo, pragmático, ele assumiu o governo com uma promessa clara: livrar a Alemanha da tutela silenciosa que os Estados Unidos impõem sobre seus sistemas de segurança. Para alguns, ele é ousado. Para outros, insano. Mas para quem acompanha de perto a nova geopolítica da era pós-Trump, Merz é o prenúncio do inevitável. Durante os últimos anos, a relação entre Alemanha e Estados Unidos se deteriorou em velocidade alarmante. O ponto de virada? Um discurso de J.D. Vance, vice-presidente de Trump, na Conferência de Segurança de Munique. Ali, diante de um auditório lotado, Vance acusou a Europa de minar a liberdade de expressão, zombou da liderança alemã e deixou subentendido que os Estados Unidos poderiam reduzir seu compromisso com a OTAN. A plateia ficou em silêncio, mas nas entrelinhas, Berlim entendeu o recado. Os Estados Unidos estavam dizendo: vocês estão por conta própria. E se essa ruptura retórica já era desconfortável, as ações que vieram depois a transformaram em uma verdadeira crise diplomática. Primeiro, Elon Musk, o magnata da tecnologia e atual aliado declarado do Partido Republicano, foi acusado por veículos da imprensa alemã de interferência nas eleições nacionais, usando sua plataforma X, antigo Twitter, para promover conteúdo pró-extrema-direita. O partido favorecido? A Alternativa para a Alemanha, uma legenda que historicamente flerta com valores antidemocráticos. O choque foi tão grande que o próprio Merz, ainda candidato, declarou: se necessário, enfrentaremos Musk nos tribunais internacionais. A Alemanha não será manipulada por bilionários estrangeiros. Merz sabia o que estava fazendo. Sabia que desafiar Trump e Musk ao mesmo tempo era arriscado. Mas também sabia que era preciso mandar um recado. A Alemanha estava disposta a pagar o preço da autonomia. E o primeiro teste prático dessa promessa começou com os F-35. Em 2022, a Alemanha havia assinado um contrato bilionário com a Lockheed Martin para adquirir 35 caças F-35 Lightning II, com as primeiras unidades previstas para treinamento nos Estados Unidos em 2026. A decisão fora tomada às pressas, em resposta à guerra na Ucrânia e à pressão da OTAN por modernização da frota aérea. Parecia lógica, segura até o surgimento do kill switch. Quando a imprensa alemã começou a investigar, descobriu algo que muitos países evitavam dizer em público. Os F-35 eram, em última instância, controlados pelos Estados Unidos. A manutenção do software, os dados operacionais, os diagnósticos, tudo passava por servidores em solo americano. Nenhum país, nem mesmo os parceiros do programa, tinha acesso total ao código-fonte. Ou seja, se amanhã os Estados Unidos decidirem que os F-35 alemães devem ficar no chão, eles ficam no chão. Durante um pronunciamento no parlamento alemão, Merz declarou que o contrato com a Lockheed Martin seria reavaliado imediatamente e que nenhum avião entraria em território alemão até que fossem garantidas todas as condições de soberania operacional. A oposição reagiu. O Pentágono reagiu. Mas Merz foi irredutível. E aqui entra o microconflito que mudou tudo. O Bundestag, o parlamento alemão, estava dividido. Para romper o contrato com os Estados Unidos, Merz precisava do apoio dos sociais-democratas, tradicionalmente defensores da aliança transatlântica. Era como pedir a uma criança que cortasse o laço com seus pais. Mas os tempos mudaram. As novas gerações de políticos alemães cresceram vendo os Estados Unidos cometer erros em série. Iraque, Afeganistão, espionagem da NSA, apoio a ditaduras, manipulação do mercado de armas, chantagem diplomática. A votação no Bundestag foi tensa. A oposição acusou Merz de romper com o Ocidente. Os jornais se dividiam entre esperança e medo. Mas no fim, o resultado foi simbólico. A proposta foi aprovada por maioria apertada. A Alemanha estava oficialmente preparando o terreno para deixar os Estados Unidos fora do comando de suas forças armadas. E os efeitos disso começaram a se espalhar. O próprio Macron, presidente da França, declarou que o caminho da Alemanha pode se tornar o caminho da Europa. A Itália, a Suécia e até a Bélgica passaram a debater planos semelhantes. A questão deixou de ser se os países sairão do programa F-35. A nova pergunta é quando. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa começa a imaginar uma defesa comum sem os Estados Unidos. Não por ingratidão, mas por instinto, por medo de um aliado que, a cada dia, se mostra mais imprevisível, mais dominador, mais disposto a controlar não apenas armas, mas decisões soberanas. Imagine um caça de guerra que voa mais alto, manobra mais rápido, se comunica com aliados em tempo real e é livre.
livre de comandos remotos, livre de interrupções externas, livre de códigos que podem ser desligados à distância. Agora, imagine que esse caça já existe. E ele não vem dos Estados Unidos, ele vem da Europa. Enquanto o mundo debate o futuro incerto do F-35, uma nova estrela silenciosamente ganha altitude. Seu nome é Eurofighter Typhoon, um projeto europeu que nasceu da necessidade de autonomia. E agora ganha contornos de resistência geopolítica. Não é apenas uma aeronave, é um manifesto voador. Mas para entender a força simbólica e estratégica desse caça, é preciso voltar no tempo. Década de 1980. A Guerra Fria ainda moldava o mundo. A Europa, dividida entre o medo soviético e a tutela americana, buscava uma forma de se afirmar tecnologicamente sem depender dos caprichos de Washington. Foi nesse contexto que Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha deram início ao projeto Eurofighter. Um esforço conjunto para desenvolver um caça de superioridade aérea com tecnologia própria, com motores próprios, com identidade própria. Na época, poucos apostaram. Muitos diziam que seria impossível criar um avião que competisse com as potências americanas. Diziam que a Europa era lenta, burocrática, dividida demais. O projeto atrasou. Custos subiram. Houve conflitos internos sobre prioridades e design. Mas o que ninguém esperava era o que viria depois. Em 2003, o primeiro esquadrão operacional de Eurofighters entrou em serviço. E desde então, a evolução foi constante e surpreendente. Hoje, o Eurofighter Typhoon é utilizado por 9 países, incluindo Alemanha, Itália, Reino Unido, Espanha, Áustria, Arábia Saudita, Omã, Catar e Kuwait, com mais de 570 unidades entregues e mais de 500 mil horas de voo registradas. Mas por que ele está, de repente, voltando ao centro do debate global? Simples, porque ele representa o oposto do F-35. Enquanto o caça americano se tornou sinônimo de dependência, opacidade e vigilância, o Eurofighter oferece controle total, transparência, cooperação igualitária e soberania. Mas o Typhoon não sobrevive só de ideologia. Ele é, tecnicamente, um monstro. Com velocidade máxima de Mach 2.0, mais de 2.470 km por hora, alcance de mais de 2.900 km, capacidade de realizar voo supersônico sem pós-combustão, radar AESA com varredura eletrônica ativa e integração de armas ar-ar e ar-solo de última geração, ele é considerado um dos caças mais equilibrados em manobrabilidade, letalidade e versatilidade do mundo. E mais, seu motor EJ-200, desenvolvido por um consórcio europeu liderado pela Rolls-Royce, é um dos mais confiáveis do mercado. Com apenas 15% da estrutura composta por metal, o restante, feito de materiais compostos leves e resistentes, o Typhoon tem uma assinatura de radar reduzida, sem depender do marketing exagerado da invisibilidade total prometida e contestada pelo F-35. Em 2022, durante exercícios conjuntos na Arábia Saudita, o Eurofighter Typhoon teve uma taxa de disponibilidade operacional de mais de 93%, superando não só os F-15 americanos, mas também os F-16. Isso mesmo com temperaturas de mais de 50 graus Celsius no solo. Os próprios técnicos sauditas, inicialmente céticos, ficaram impressionados com a facilidade de manutenção do caça europeu. Mas talvez o mais importante não esteja nos números. Está na filosofia de projeto. Enquanto os F-35 exigem constantes atualizações autorizadas pelo governo americano, os Typhoons permitem integração local. Ou seja, cada país que opera o caça pode adaptar sensores, munições, sistemas de guerra eletrônica e até os protocolos de comunicação, algo impensável nos caças controlados por Washington. O que é mais valioso em tempos de conflito? Um caça com 8 milhões de linhas de código que você não pode ver, ou um avião que você pode reconfigurar, aprimorar e, se necessário, transformar em algo completamente novo sem pedir permissão. Esse dilema é o que levou o parlamento canadense, por exemplo, a considerar o Eurofighter como alternativa direta ao F-35, após o pedido de revisão do contrato feito pelo governo de Mark Carney. O relatório entregue ao Ministério da Defesa do Canadá foi direto. O Typhoon oferece maior flexibilidade operacional, menor dependência externa e custos previsíveis ao longo do ciclo de vida. Na Alemanha, a Força Aérea já opera os Typhoons há mais de uma década. E com a crise envolvendo o Kill Switch, analistas militares passaram a considerar um plano de expansão do modelo com investimento em centros de produção próprios e atualização contínua dos sistemas. E aqui está algo que poucos esperavam. O Eurofighter Typhoon ainda não atingiu seu potencial máximo. Em 2024, a Airbus anunciou o desenvolvimento da versão Long Term Evolution, LTE, do caça, que promete integrar inteligência artificial, novos
sensores furtivos, comando por voz, armas hipersônicas e até pilotagem remota assistida por IA sem comprometer a autonomia dos operadores. Ou seja, o Typhoon está evoluindo para o futuro sem abrir mão da soberania. Talvez o verdadeiro avanço tecnológico não esteja em fazer um caça impossível de rastrear, mas em fazer um caça impossível de controlar de fora. E nesse quesito, o Typhoon já venceu. Mas claro, há desafios. O custo unitário do Eurofighter Typhoon é alto entre 90 e 120 milhões de dólares, dependendo da versão e dos armamentos. E ele não tem a base de marketing agressivo que os Estados Unidos oferecem com o F-35. Não há campanha de propaganda global. Não há promessas de integração total em sistemas aliados. O que existe é transparência, cooperação. É um projeto que, apesar de ter nascido com conflitos, aprendeu a sobreviver e crescer como a própria Europa. O Eurofighter Typhoon não é apenas uma opção técnica. Ele é um símbolo de maturidade. Um lembrete de que, sim, a Europa pode. E que talvez esteja mais do que na hora de deixar de comprar proteção e começar a fabricá-la. Será que estamos assistindo ao nascimento de uma nova doutrina militar europeia? Uma doutrina sem submissão, sem botões secretos, sem promessas vazias. Apenas tecnologia compartilhada, decisões soberanas e céus livres. Porque o F-35, com toda a sua tecnologia, nunca prometeu liberdade. O Eurofighter, com toda a sua história, nunca prometeu dependência. Durante anos, ele foi chamado de Plano B. Rejeitado, subestimado, preterido por alianças e interesses maiores. Mas agora, o mundo o observa com outros olhos. Em meio à crise de confiança nos caças americanos, surge o Rafale. Não como alternativa, mas como resposta. A resposta que ninguém esperava. E talvez a que todos estavam esperando. Em tempos de incerteza geopolítica, as potências militares buscam uma coisa, acima de qualquer tecnologia: confiabilidade. E é justamente isso que o Rafale, o caça multifunção francês, começa a oferecer em escala crescente. Depois de décadas sendo tratado como um outsider num mundo dominado pelo complexo industrial militar americano. Mas o que faz esse avião, produzido pela Dassault Aviation, tão especial? A resposta está nos bastidores da história, porque o Rafale nasceu da frustração. No final dos anos 1970, a França se uniu a parceiros europeus para desenvolver um novo caça de combate, num esforço conjunto que viria a dar origem ao Eurofighter Typhoon. Mas rapidamente, os franceses perceberam que seus interesses estavam sendo sufocados pelos britânicos e alemães, que preferiam um caça pesado e dependente de bases terrestres. Já a França queria algo mais leve, mais ágil, com capacidade embarcada para seus porta-aviões e, acima de tudo, 100% francês. Qual é o preço da independência? A França escolheu pagar com isolamento no projeto europeu, com críticas com custos altos, mas também com liberdade. Em 1985, o protótipo do Rafale foi finalmente apresentado. Era ousado, elegante e incorporava conceitos ainda raros para a época, como canards móveis, estrutura em materiais compostos e um projeto aerodinâmico refinado. Mas nos anos seguintes, a França enfrentou o ceticismo global. Outros países viam no F-16, no Eurofighter e depois no F-35 soluções mais viáveis por influência política, marketing agressivo e promessas tecnológicas quase mágicas. Enquanto isso, o Rafale seguia evoluindo discretamente dentro das bases francesas. Participava de missões reais, era testado em combate, operava no deserto, no mar, em selvas, em tempestades. E sobrevivia. E melhorava. Enquanto o F-35 passava por testes atrasados e atualizações críticas, o Rafale voava missões reais no Afeganistão, no Mali, na Líbia, na Síria. O mundo dizia que ele era caro demais. Mas a França nunca precisou pedir autorização a ninguém para usá-lo. A primeira grande virada aconteceu em 2011, durante a intervenção da OTAN na Líbia. Ali, o Rafale brilhou. Foi o primeiro a entrar no espaço aéreo inimigo. Destruiu defesas antiaéreas com precisão cirúrgica. Realizou missões simultâneas de escolta, reconhecimento e ataque. Tudo sem apoio de aviões AWACS americanos. Sua autossuficiência operacional passou a ser notada. E foi aí que o mundo começou a prestar atenção. Hoje, o Rafale é operado não apenas pela França, mas também por Índia, Egito, Catar, Grécia, Croácia e Indonésia. O número de unidades vendidas ultrapassa os 500 exemplares, com mais de 140 exportações nos últimos 5 anos. Um salto monumental para um caça que por muito tempo não vendia sequer uma dúzia por ano. Mas o que explica essa guinada? 3 palavras: liberdade, integração e confiabilidade.
O Rafale foi projetado para ser um verdadeiro avião de combate multi-role, ou seja, capaz de realizar missões ar-ar, ar-terra, inteligência, superioridade aérea e ataque naval, tudo no mesmo voo. Ele conta com um dos sistemas eletrônicos mais sofisticados do mundo, o Spectra, que combina guerra eletrônica, autodefesa, bloqueio de radar e contramedidas inteligentes em tempo real. Esse sistema permite ao Rafale operar com extrema discrição, mesmo sem ser formalmente stealth. Mas mais do que isso, o Rafale é modular. Os países que o compram podem integrá-lo com seus próprios armamentos, ajustar softwares, definir estratégias. Não há kill switch. Não há servidor central nos Estados Unidos. Não há necessidade de implorar por atualizações. Você compra, você opera, você decide. Em 2021, a Índia lançou um dos contratos de defesa mais rigorosos da sua história para avaliar caças estrangeiros. O F-35 foi considerado não elegível por restrições de soberania e suporte técnico. O Rafale venceu. Em testes nas montanhas de Ladakh, o caça francês foi o único a operar em plena capacidade acima dos 5.000 metros de altitude, em temperaturas de menos 30 graus Celsius, com ventos cortantes e infraestrutura mínima. E há um detalhe ainda mais simbólico. O Rafale é quase inteiramente construído com componentes franceses. Isso significa que ele não pode ser embargado por outros países. A Dassault pode garantir fornecimento contínuo, suporte técnico e peças sob medida mesmo durante crises internacionais. Em um mundo onde a confiança virou moeda rara, isso vale ouro. Quantos países podem dizer que possuem um caça que não será desligado, censurado, hackeado ou condicionado a votos na ONU? Mas o Rafale também tem seus críticos. O custo de aquisição é alto entre 100 e 120 milhões de dólares por unidade. O processo de produção é mais artesanal do que o dos concorrentes americanos. E por muito tempo, a França sofreu com a imagem de solitária nesse mercado. Porém, agora que o F-35 se tornou um símbolo de dúvida e o Eurofighter enfrenta limitações de integração, o Rafale surge como um meio-termo poderoso. Alta tecnologia, independência operacional e histórico de combate testado. Em outras palavras, ele é confiável e livre. A Grécia, após choques com a Turquia e desconfianças sobre a postura americana, escolheu o Rafale para reforçar sua defesa. A Croácia, que avaliava o F-16, mudou de direção. A Indonésia, tradicional compradora russa e americana, também escolheu o caça francês. E agora, Canadá e Alemanha o consideram uma opção real, especialmente após os escândalos envolvendo a Lockheed Martin. Há rumores, ainda não confirmados, de que a França estaria disposta a compartilhar parcialmente a tecnologia do Rafale com parceiros estratégicos europeus, caso se forme uma aliança alternativa ao programa F-35. Algo como um consórcio militar autônomo, voltado para a segurança europeia e livre da tutela americana. Mas será que os países europeus têm coragem de abrir mão da proteção simbólica dos Estados Unidos? Ou continuarão aceitando armas com manual censurado e botões remotos? Porque, no fim das contas, essa não é só uma história sobre aviões. É sobre valores, sobre soberania, sobre o direito de lutar e vencer com as próprias asas. E talvez, finalmente, o Rafale tenha deixado de ser plano B. Talvez ele seja o novo plano A. E talvez seja isso que esteja tirando o sono do Pentágono. Toda grande virada na história começa assim, com uma dúvida sussurrada, um incômodo que ninguém admite em voz alta. No início, são apenas rumores, inquietações discretas em gabinetes diplomáticos. Mas então, como uma rachadura no vidro que se expande silenciosa, o sistema começa a se desfazer. Foi isso que aconteceu com o F-35, um caça que prometia ser a asa definitiva da segurança e que agora revela a sombra do controle. E os países, um a um, estão deixando de voar com ele. Países começaram a procurar alternativas, e não apenas por uma questão de custo, mas de dignidade operacional. Foi quando o Eurofighter Typhoon voltou à cena, oferecendo uma plataforma robusta, adaptável e, acima de tudo, livre de interferências. O Rafale francês, que por muito tempo foi ignorado, passou a ser considerado como uma resposta direta ao modelo centralizador do F-35. Mas nem o Typhoon, nem o Rafale carregam sozinhos a tocha dessa virada. A surpresa veio de onde quase ninguém esperava. Da Turquia. Após ser removida a força do programa F-35 por contrariar interesses estratégicos dos Estados Unidos, a Turquia respondeu com um gesto audacioso. Em vez de ceder, criou seu próprio projeto. O Kaan, o primeiro caça stealth turco de quinta geração. Não é apenas um avião,
É um recado. O Kaan é tudo o que o F-35 não quer que você tenha. Controle completo, independência total, capacidade de adaptação sem autorização externa. Ele ainda está em desenvolvimento, sim, mas o que representa já é mais impactante do que qualquer desempenho técnico. O monopólio invisível que os Estados Unidos mantiveram por décadas está sendo corroído não por ataques militares, mas por decisões conscientes. E isso nos leva ao verdadeiro centro dessa história. O F-35 não está em crise por ser tecnicamente inferior, ele ainda é um caça formidável. Ele está em crise porque representa um modelo de relacionamento internacional baseado na assimetria, onde um vende e o outro se submete, onde um controla e o outro apenas opera sob supervisão. Mas as nações mudaram, as prioridades mudaram e a paciência também mudou. Hoje, os países estão mais preocupados com a autonomia estratégica do que com números em uma ficha técnica. Querem voar sim, mas querem decidir o destino do próprio voo. A Índia, que foi cortejada por todos os lados, escolheu aviões que não vinham com manual supervisionado. A Indonésia, mesmo pressionada, rejeitou o F-35 e olhou para modelos mais independentes. A Grécia, em conflito com a Turquia, preferiu o Rafale à dependência digital americana. E até o Egito, parceiro tradicional dos Estados Unidos, diversificou suas compras com fornecedores menos intrusivos. O mapa está se redesenhando. E o F-35, ironicamente, está sendo deixado para trás, não por falta de capacidade, mas por excesso de controle. A grande lição desta jornada não está nos detalhes técnicos dos caças, nem nas planilhas de contratos. Está em uma ideia simples, mas poderosa. Segurança não se compra, segurança se constrói. E só é verdadeira quando você tem controle sobre ela. O F-35 ensinou ao mundo que o futuro da guerra será digital, conectado e invisível. Mas também revelou algo mais profundo, que a maior arma de um império não são suas aeronaves, é o poder de decidir quem pode usá-las. Hoje, essa lógica está sendo desafiada, com resistência, com inovação e, acima de tudo, com escolhas conscientes. O céu, que antes parecia pertencer a poucos, está sendo reconquistado. Se essa série fez sentido para você, se em algum momento você parou, respirou fundo e pensou: eu nunca tinha visto por esse ângulo. Então chegou a hora de continuar esse voo com a gente. Inscreva-se agora no canal. Ative o sino de notificações para não perder os próximos conteúdos. Curta esse vídeo, porque isso nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir essas verdades fora da bolha, fora da propaganda. E agora queremos saber de você. Na sua opinião, qual caça representará o futuro da soberania aérea global? Nos vemos no próximo vídeo.